Oi, Selimara do Feed Rato de Anato. Esta é a segunda aula da primeira jornada de anatomia da medicina do USP Bela Vista. Hoje nós temos uma aula muito bacana de membro superior com o professor Mário Caxambu. Então, se você está precisando aprender sobre membro superior com um cara fera no assunto, fica com ele e você não vai se arrepender. Obrigado, professor Mário Caxambu. Roda a vinheta. A quarta parte e última parte desta aula de membro superior fala sobre inervação dos membros superiores, plexo braquial, nervo músculo cutâneo, radial, ulnar e mediano. Fácil, né? Fácil para quem sabe. Não é mesmo, Mário? Vamos lá. Moçada, deixei essa imagem aí, olha só, para que vocês estudem bastante, porque vocês podem ter certeza que a anatomia vai deixar a parte clínica, a cirurgia, o diagnóstico por imagem, a patologia muito mais fácil. Entendam que a anatomia é a base de tudo, né? A gente tem uma série de artigos hoje que justificam erros médicos por conta da falta do substrato da anatomia aí na base da formação de vocês. Então, peço encarecidamente que vocês se dediquem aí à anatomia. E, por fim, a inervação, que é feito pelo plexo braquial. Coloquei algumas características do plexo braquial, é a rede nervosa que supre os membros superiores, vai do pescoço até a axila e depois se ramifica em nervos periféricos. Então é formado pela união dos ramos anteriores dos nervos C5 até T1. Então o plexo braquial ele é formado por nervos espinhais, a origem são nos nervos espinhais de C5 até T1. E só lembrando, todos os nervos espinais são mistos, conduzem informação sensitiva e motora. E aí a gente vai ter uma divisão desses plexos, né? Olha só, que a gente sofre muito quando vai estudar isso daí. Tá? Então eu tenho as raízes, como é que a gente guarda, né? Eu coloquei alguns desenhos depois aqui que vão facilitar vocês, tá? Mas a gente tem as raízes, olha só, C5, C6, C7, C8 e T1. Então, a gente tem que guardar a ordem. As raízes se unem e formam os troncos. A única raiz que não se une é de C7, que ela continua sozinha. Então, C5 e C6, tronco superior. C7, tronco médio. C8 e T1, tronco inferior, que é o que passa, olha só aqui, ó, logo junto ali da primeira costela, junto também com a passagem, né, com a transição lá de artéria subclávia para artéria axilar. Tá? Então, quem que está junto ali da transição de artéria subclávia e artéria axilar ali é o tronco inferior. Né? E aí a gente vai guardar o quê? Os troncos dão origem aos fascículos. Olha os troncos, ó, os troncos se dividem, ó. Todos os troncos se dividem em parte anterior e posterior. Tá? O que a gente guarda? Ó, todos os ramos posteriores dos troncos vão originar um fascículo posterior. Os ramos anteriores do tronco superior e do médio formam um fascículo lateral, vão para a parte de fora do braço. Tá? E a divisão anterior do tronco inferior forma o fascículo medial, que vai para a região mais interna aqui do membro superior. A gente tem a divisão, né, de supraclavicular e infraclavicular. Supraclavicular são as raízes anteriores e os troncos, que estão acima da escápula, e quando acima da clavícula, perdão, e quando passa pela clavícula é o infraclavicular, que é quando a gente vai ter abaixo da clavícula os fascículos. Tá? A gente tem os ramos supraclaviculares. Então, de novo, a gente tem as raízes se unem, tirando a raiz de C7, e formam os troncos. Os troncos se dividem em ramos. Os ramos posteriores formam fascículo posterior. Os ramos anteriores de tronco superior e médio vai para fora, fascículo lateral. E o tronco inferior tem um ramo anterior que vai formar um fascículo medial aí. Tudo bem?
E aí, dessas divisões supra e infraclaviculares, a gente tem todos os ramos, ó, nervo supraescapular, nervo intercostal, nervo torácico longo, tá? Então, vamos ter todos esses ramos aí. E a partir dos fascículos, a gente vai ter os nervos terminais. Então, olha só aqui o que eu falei para ajudar vocês a estudar. Raízes se unem, formam os troncos. Troncos se dividem, formam os fascículos. E aí a gente tem os ramos que saem direto dos fascículos e os nervos terminais, que são formados pelos fascículos aí, posterior, medial e lateral. Olha só. Tem outro esqueminha, esse esqueminha mais tranquilo para estudar, ó, raízes, troncos, fascículos e nervos terminais. Tá? Aqui na peça anatômica, a mesma coisa. Tá? Aqui a gente já está vendo aqui os infraclaviculares, os supraclaviculares aqui para cima. A mesma coisa, olha que belezura aqui, as raízes, os troncos e os fascículos. Então, raízes, troncos e os fascículos aqui, ó. Tá? Então, olha lá, fascículo lateral, fascículo medial, e fascículo posterior e fascículo medial. E aí eles vão dar origem aos ramos terminais, são todos esses aqui, ó. Aí uma pecinha pintadinha, olha que bonitinha. Então, se assim tava bom, né? Então, olha lá as raízes. Uma outra referência interessante, olha só, a vascularização, então abaixo de T1 vai estar passando a subclávia, depois axilar e depois braquial. Tudo bem? Por isso que eu posso ter uma lesão de plexo braquial com lesão vascular também. Eu posso ter uma lesão de plexo com lesão vascular. Aqui é o músculo peitoral menor cortado. Por isso, para que a gente consiga ver todos os ramos aqui. Tem uma peça gabaritada bonitinha, depois para vocês olharem com mais tempo e com mais calma. A formação das raízes, dos troncos, dos fascículos, lateral, posterior e o medial. E aí a formação dos nervos terminais. Tá? Os nervos terminais que eu vou falar para vocês, que são os principais, são este que sai de fascículo lateral, que é o nervo musculocutâneo. O nervo mediano, que tem uma raiz do fascículo lateral e uma raiz do fascículo medial. O nervo radial, que sai de fascículo posterior. Junto com o nervo axilar, mesma coisa. Tá? E o nervo ulnar, lá de fascículo medial. O nervo axilar e o nervo radial, olha só, eles vão estar passando numa vista posterior, né? O nervo axilar, ele está relacionado à raiz de C5 e C6. Então, sua inervação vem da raiz de C5 e C6. Olha como a gente precisa saber os acidentes ósseos que eu comentei. Olha o nervo axilar, como ele contorna o colo do húmero para estar inervando o deltoide e o músculo redondo menor aqui, ó. Então, e a continuação aqui é o nervo radial na face posterior, todas as cabeças do tríceps, um músculo pequenininho ali chamado ancônio, e todos os extensores do antebraço. Todos os extensores do antebraço. Como eu comentei, né? Olha como a gente olha que bonitinho, ó. Os epicôndilos, isso é uma vista posterior. Olha como o nervo radial ele passa superiormente ao epicôndilo lateral. O nervo radial é muito importante porque ele vai para aquela região que a gente chama de tabaqueira anatômica. É um nervo que pode ser muito acometido em fraturas do colo, do rádio, fratura de cabeça do rádio, por conta do trajeto dele.
O nervo radial ele acaba se ramificando, ele acaba se dividindo em ramo superficial e ramo profundo. O ramo profundo tem muita relação com o músculo supinador. O nervo músculo cutâneo, ele vai inervar o músculo coracobraquial, o bíceps e o braquial. Então, qualquer lesão nesse músculo, a parte flexora do cotovelo ela vai estar muito comprometida por conta da inervação desses músculos específicos. Ele é um nervo curtinho, tá? Ele faz inervação sensitiva do húmero. Quando eu tenho fraturas de corpo do húmero, eu posso ter uma incidência bastante importante, dependendo do tipo de fratura, principalmente fratura cominutiva, que são aquelas que o osso despedaça em várias partes. Eu tenho uma lesão aí de nervo músculo cutâneo. O nervo ulnar, olha só, ele sai de fascículo, tem origem lá em fascículo medial, ele passa posteriormente ao húmero. Lembra que eu mostrei que ele acompanha a artéria braquial e ele passa lá posteriormente ao epicôndilo medial. Então, olha que interessante. O nervo radial ele passa anteriormente ao epicôndilo lateral e o nervo ulnar ele passa posteriormente ao epicôndilo medial. E ele vai inervar o músculo flexor ulnar do carpo, flexor profundo dos dedos, e os músculos relacionados ao dedo mínimo e palma da mão, né? Ele vai fazer inervação sensitiva do quinto dedo, que é o dedo mínimo, e de metade do quarto dedo. No trajeto dele, quando ele passa pelos retináculos aqui, da região próxima ali ao túnel do carpo, ele passa por um canal chamado canal de Guion. Que a gente tem algumas patologias, algumas lesões de canal de Guion, aí, fraturas de ossos do carpo, aí, que podem comprometer ou comprimir esse canal de Guion aí. Algumas tenossinovites. E a gente tem, por fim, o nervo mediano, tá? O nervo mediano ele é formado tem um ramo medial e um ramo lateral dos fascículos medial e lateral. Então, o nervo mediano, raiz lateral e medial dos fascículos lateral e medial. O nervo mediano está lá relacionado a C6, C7, C8 e T1. Na região do braço, o nervo mediano não inerva ninguém, simplesmente ele passa. Olha ele aqui, ó, passando bonitinho aqui junto com a artéria braquial e se direcionando para a região anterior. Então, nessa região ele não tem ramo nenhum, ele não tem, ó, o nervo músculo cutâneo aqui, ó. Ele não tem ramo nenhum, ele não tem inervação nem motora e nem sensitiva. E ele vai inervar também os músculos flexores, desde o pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, superficial dos dedos, né, flexor profundo dos dedos, uma parte dele, né, pronador quadrado, flexor longo do polegar, os abdutores e flexores oponentes do polegar, né? O nervo mediano ele vai inervar o primeiro, o segundo, o terceiro e metade do quarto dedo para cá. Lembra que eu já falei que é o nervo ulnar. Tá? O nervo mediano ele passa pelo túnel do carpo, onde esse trajeto dele pelo túnel do carpo, a gente também tem algumas variações anatômicas. Então, o cirurgião, aí quando vai fazer uma cirurgia de túnel do carpo, ele abre o retináculo dos flexores, empurra para ver onde é que está o nervo mediano. Tem que tomar muito cuidado para não ter uma ruptura. Retináculo ou ligamento transverso do carpo, que é a mesma coisa. Então, normalmente, ele passa um pouquinho mais lateral, mas ele pode passar bem na linha mediana do túnel do carpo, ele pode passar na linha mediana e ter curvaturas. E aí eu deixei um resuminho aí para vocês, olha só, de topografia da inervação de membro superior. Então, na região do ombro é o nervo axilar, posterior do braço e antebraço radial, anterior e medial do braço é o músculo cutâneo, região anterior de antebraço, a parte lateral e atenar da mão, o nervo mediano, e a região anterior de antebraço, a parte medial e o restante da mão, o nervo ulnar. Gostou da aula? Se inscreve no canal, dá o seu like, dá o seu joinha, ativa a sineta, ajuda a gente a melhorar o nosso canal. E fica no nosso canal, volta lá que tem muita aula bacana para você, tem muita coisa nova. Deixa seus comentários, o que você gostaria de aprender.
Conta pra gente, vai ser bacana conversar contigo.